Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do TV o Jornal desta sexta-feira. E aqui no estúdio já Edivandro Ferreira. Boa noite, vamos falar de esporte? Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar, né? Apesar que muita gente hoje tá com cara de segunda-feira, assim, né? O pessoal meio de feriado. Pra quem folgou, né? Mas o pessoal tá... Quem tá na labuta lá... A gente, como a gente já não tem final de semana mesmo, então pra gente tá... Mas vamos falar de esportes, né? Vamos lá, Campeonato Brasileiro. Mas antes de nós falarmos dos times nacionais, vamos falar aqui da nossa região. Tanabi fez a maior festa com a contratação de Salvador Cabanhas, o paraguaio meia, e corre o risco aí do time daqui da nossa região não tê-lo no jogo. Por quê? Conta pra gente. Então, Luiz, o pessoal, acho que ele nem aprendeu a falar oi em português ou oi no caipirês e já tá indo embora, rapaz. Quase ele tá falando um adiós, se eu não me engano. O Cabanhas, ele veio, só o pessoal que às vezes não acompanhou toda a negociação, é o seguinte. O Cabanhas veio para o Tanabi, o Irineu, que é o presidente do Tanabi, foi até o Paraguai, achou o lugar onde ele estava e assinou um contrato com ele para ele vir jogar, fazer 3 jogos no mínimo aqui no Tanabi. Nesses jogos, Luiz, ele iria receber aí R$8.000 por jogo para jogar. Bom, aí tá aquela dor de cabeça, vai ter dinheiro para pagar, não vai? Enfim, nessa história toda, o Cabanhas até agora não jogou, ele não fez a sua estreia pelo Tanabi. O máximo que ele fez, ele foi no primeiro jogo da equipe contra o Olímpia dentro de casa, foi lá, ficou na arquibancada, chupou um sorvetinho e tudo mais. Foi recebido com pompas e circunstâncias pela cidade. Carro de bombeiro na rua, fez uma festa. Mas até agora não jogou, enfim, tá lá, tá parado. E o Grêmio Barueri, que disputa aí, né, vai disputar a Copa do Brasil, aliás, já está na segunda fase da Copa do Brasil, mostrou um certo interesse em contratar o Cabanhas. Ali aí o presidente, né, o seu Irineu, do Tanabi já conversou, deu uma sondada, pode ser que libere realmente o jogador para ir disputar a Copa do Brasil pelo Barueri. Ou seja, Tanabi não vai nem ter a chance, né? Eu acho que o bacana nessa história toda seria pelo menos ele fazer um joguinho aí, né, no Tanabi, para presentear o torcedor, presentear o pessoal da região. Fez festa, né? Só de chegada, não vai mostrar o futebol? O futebol que é bom? Nada, né? E tem o Grêmio Barueri, tinha um outro time também interessante. Sim, o Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu vai disputar a segundona do Campeonato Paranaense, mas ali no Foz do Iguaçu eu acho bem difícil, né? O que talvez colocaria o Cabanhas lá no Foz do Iguaçu seria um pouco mais do estilo do futebol paranaense, que tem um pouco mais do futebol paraguaio. Mas eu acho que não, acho que ele vai realmente ficar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que tem uma visibilidade maior, né? E quem sabe ele volta a jogar em alto nível e consiga aí fazer a sua reerguida na carreira. Mas, sei não, eu acho que o Cabanhas já está dando adeus para ir lá para Barueri. E para quem não lembra de Cabanhas ele ficou conhecido, principalmente aqui no Brasil, por em 2012 ele ter feito 2 gols sobre o Flamengo e ter tirado ele... Maracanã, né, ter tirado o Flamengo na Libertadores. Eu lembro que eu acompanhei esse jogo, na época ele jogava pelo América do México. Destruiu no jogo, ele só não fez chover no jogo, eliminou o Flamengo em pleno Maracanã. Depois ele foi para a seleção paraguaia, chegou a fazer gol contra o Brasil, mas depois ele levou um tiro na cabeça. Se envolveu com briga, né, lá no México. Deve ter sido um lugar muito bacana para ele ir para tomar um tiro na cabeça, né? Pois é. Enfim. E depois parou de jogar, estava trabalhando na padaria da família. Seu Irineu saiu daqui de Tanabi, é uma história fantástica. Ele sai de Tanabi num carrinho, vai até o Paraguai. Eu não sei como. Terra maravilhosa, por sinal. Eu não sei como ele conseguiu encontrar essa bendita padaria. Contratou, conversou, trouxe pra cá e aí nada. Ele devia pelo menos servir de empresário do jogador, né? Não. O Irineu, ele tem uma sacada, né, fantástica. Ele já contratou o Tolo, já contratou o Viola. Recentemente chegou ali agora o irmão do Paulo Henrique Ganso. O estádio está na bilota, eu acho que ele faz a festa com isso. E tá certo, né? A gente sabe que para manter um futebol profissional no interior é muito difícil, isso em todo o país. Se a gente já vê dificuldade nos maiores times, imagina, né, que falta de pagamento atrasado, tudo, você imagina esse pessoal aqui no interior, né? No interior do país em si, não é só aqui em São Paulo. E o Irineu, ele era presidente de clube amador em Rio Preto, aí era essa chance para ele não estar na Bíblia, ele conseguiu fazer e faz um trabalho fantástico. Se ele quiser me contratar, também estou indo lá, né? Posso, sei lá, fazer um sócio ali do Péricles, do Exalta Samba, do Rincon. Pelo menos fazer assessoria, né? Dar uma conversadinha lá com ele. Eu consigo ainda. Então vamos lá de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Chapecoense. E aí? Eu acho que o Corinthians veio embalado, né? Teve uma vitória
legal no meio de semana, eliminou o jogo de volta da Copa do Brasil. Vai pegar o Chapecoense que está fazendo a estreia dele na elite do futebol nacional. Eu confesso que não conheço muito esse time do Chapecoense desse ano. O do ano passado era um time que dava muito trabalho. É um time rápido, joga muito com o apoio da torcida. Então, assim, se manteve essa base, né? Se eles mantiveram essa base do ano passado, o Corinthians vai ter um pouco de dificuldade. Apesar de eu achar que, né, nessa rodada número 3, dos confrontos dos paulistas, o Corinthians é o que tem o duelo mais relativamente fácil. O Corinthians deve jogar completo, né? Deve poupar talvez um ou outro jogador, talvez, né? Porque o campeonato no Brasil bom é isso, né? O Corinthians jogou num extremo essa semana, né? Em Manaus, fazendo a estreia lá da Arena, fazendo um jogo na Arena Manaus e volta aqui para o Sul para jogar contra o Chapecoense. Vai ser um jogo legal, corrido, mas eu acredito que o Corinthians seja favorito. Haja ânimo dos jogadores, hein? Haja ânimo, haja perna, né? Mas aí dormindo, não... Hoje em dia tá fácil, né? Mas mesmo assim eu confesso que viagem não é fácil, hoje em dia não. Tá viu? fácil, né? Mesmo que seja de avião, mas tem uns... Velhava de É um caminhão. pouco pior, né? E depois outro dia trabalhar na enxada, então... Então, se bem que ganhar o que ganham também, não tem que reclamar, não pode reclamar muito, não. Flamengo e Palmeiras. Esse jogo eu acho já um jogo... Eu acho que é um jogo mais complicado por conta do clima das equipes, né? A equipe não tá no... Nem o Palmeiras, né? O pessoal tá muito bravo com a saída do Allan Kardec. Aí não adianta vir aqui com esse discurso, cara, o torcedor não entende. O torcedor não entende nada. O torcedor fica bravo porque era o líder desse time, era o cara que tinha esse apoio da torcida e foi embora, a diretoria deu uma vacilada. Não adianta agora falar que foi isso, foi aquilo. Realmente a diretoria do Palmeiras deu uma vacilada tremenda. Com o jogador dentro do CT, deixar que um rival, né? Eu até entenderia se fosse um time de outro país, mas do outro lado do muro, você tomar chapéu de um jogador dentro do seu clube, o cara que está do outro lado do muro, eu acho uma certa fraqueza da diretoria. Mas vai para um jogo contra o Flamengo. O Flamengo também não vai muito bem das pernas também não. Eu acho que o Flamengo esse ano é um dos times que lutam até aí para ficar numa posição no meio da tabela. O time do Flamengo é muito bom no Campeonato Carioca. Quando o campeonato é nacional, ele fica um pouco devendo. Mas eu acho que é um jogo muito equilibrado por conta da pressão que vem das arquibancadas. Santos e Grêmio. O Grêmio, né, tá chateado com a eliminação lá na Copa Libertadores. O Santos também não engrenou também, tá fazendo uma estreia não muito legal no Campeonato Brasileiro. Outro jogo também que eu acho que vai ser pela pressão de torcida. Eu gostaria de ver esse jogo assim para ver como é que essa molecada do Santos vai reagir, né? Precisa reagir, né? O Oswaldo de Oliveira fez algumas modificações ali, tirou o Giovani do time titular, não sei se era a melhor estratégia, mas enfim, ele está ali no dia a dia, ele conhece um pouco mais da equipe, né? Colocou o Alan Santos para fazer um meio de campo mais pegado, só que a pegada geralmente é conhecida pelo time do Grêmio. O Grêmio também agora vai ter que jogar muito mais bola nesse Campeonato Brasileiro. Nosso tempo já está estourando, vamos rapidinho falar agora sobre São Paulo e Coritiba, né? São Paulo e Coritiba, rapidinho, né? Rapidinho. Senão o Cello desliga a gente. Desliga, o pessoal vai embora. Olha, o São Paulo também tem um duelo que eu não acredito que seja muito difícil, não. Eu acredito que o São Paulo, mesmo com o clima assim do Muricy já pedindo já esse reforço do Allan Kardec, mas eu acho que o São Paulo é favorito com esse jogo contra o Coritiba. É lógico que tem que tomar um certo cuidado ali no início. Vamos fechar bem o meio de campo, que foi um dos jogos, né, que o São Paulo perdeu, né, empatou contra o Cruzeiro. Foi um setor que não foi um dos melhores, mas eu acredito que contra o Coritiba o São Paulo realmente encontra o caminho da vitória. Eu ainda acho que dos paulistas o São Paulo é o que mais tem chance, né? Com o elenco que está sendo montado, com o trabalho que a diretoria vem fazendo, eu acho que é o paulista com mais chances de classe, né, de brigar lá na parte de cima da tabela. Mais notícias de esportes, então, segunda-feira no programa Meio de Campo. Segunda-feira no Meio de Campo estaremos lá. Ainda a gente não acertou direito os convidados, mas tem Meio de Campo para você sim. Muito obrigado, então. Até segunda. Até segunda-feira. Rapidamente, antes que o Thiago desligue, um abraço pro Radar. O pessoal ligou esses dias perguntando sobre o Radar. Um abraço pro Radar, ele estava meio adoentado esses dias, está indo para Rio Preto para fazer um tratamento lá, acompanhar de perto de saúde. Vai aqui o nosso abraço ao Radar Votuporanguense, passagem pela Votuporanguense e também pelo Flamengo. Vai o nosso abraço ao amigo Radar. Agora sim. Agora sim, muito obrigado, então. Até segunda-feira, um bom final de semana. Para você também, pessoal de casa, um bom final de semana.